quero ler com vocês hoje Salmos de número 40, que diz assim, ó, vamos começar a ler logo. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Meu querido, em quem você tem esperado? Fala para mim. A gente tem conversado aqui, a gente tem meditado, e não custa nada a gente lembrar que a nossa confiança, que a nossa esperança, ela precisa estar em Deus. Ela não pode estar no homem, ela não pode estar nas coisas dessa vida, deste mundo, mas tão somente no Senhor. Que tudo isso, querido, que nós vivemos aqui, né, os afazeres, tudo isso que nos cerca, o trabalho, tudo isso que nos envolve nessa vida enquanto estivermos nessa terra, possa tão somente se dobrar à vontade de Deus, se dobrar diante do Senhor, para que o Senhor, Ele use estas coisas, o tempo, use tudo que vivemos aqui, queridos, para estar amadurecendo a nossa vida, para nos fazer crescer espiritualmente. Por isso que a gente não deve esperar em nada daqui, e tão simplesmente no Senhor. Porque Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Quantas vezes você pediu ajuda a alguém e você não foi ouvido, não foi atendido? Quantas vezes você esperou por alguém e esse alguém não te socorreu, não te atendeu? Ou seja, você criou a tal expectativa nas pessoas e você foi frustrado, né? A sua esperança se frustrou. Mas que tão somente, querido, nós possamos viver esta palavra, esperar confiantemente, tão somente no Senhor, para que no tempo dele realize o seu querer, a tua vontade na nossa vida e no nosso coração. Versículo 2 diz, ó, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Ou seja, querido, com o Senhor nós não nos sentimos inseguros. Imagina você com o seu pé atolado numa lama, num tremedal de lama, imagina, perdido. O Senhor, Ele é esse que nos tira da lama e nos coloca firmes numa rocha. Eu quero que você imagine essa cena nesta hora. O Senhor estendendo a mão para você, e você num lamaçal, e Ele te tirando da lama e te colocando num lugar seguro, perto dEle, firme na rocha, onde você não vai ser atingido por nada e nem ninguém. Ele é um Deus, querido, que firma os nossos passos. Você tem noção do que é isso? Nós andarmos com passos firmes na sua presença, ou seja, você não balança, você não titubia, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas, né? Você não treme, você não teme, porque o Senhor é que está contigo, é o Senhor quem está guiando os seus passos. Ele te tirou de um local onde não tinha segurança, na lama, onde você talvez pudesse até se afundar mais ainda, ir mais além, mas Ele te tirou deste lugar e te colocou num lugar seguro. É isso que Deus Ele quer fazer com você, meu querido. Talvez a sua situação seja essa no momento que você está vivendo. Você se sente inseguro, você se sente nesse tremedal de lama, mas o Senhor Ele pode te tirar neste momento. Basta tão somente você fazer, sabe o que? Você clamar ao Senhor. Quando clamei por socorro, clame ao Senhor, grite pelo nome dEle, fala: Senhor, socorre-me, porque Ele vai estender a sua mão e vai te tirar deste lugar onde você está, porque o nosso Deus, querido, Ele tem prazer de fazer isso. Quando nós reconhecemos que dependemos dEle, que sem Ele nós não somos ninguém, que sem Ele nós estamos perdidos, estamos afundados na lama. Ele gosta quando nós reconhecemos isso. Então somente Ele estende a sua mão e nos tira deste lugar. Então clame por socorro. Se você está vivendo este momento, que o Senhor Ele vai firmar os seus passos. Ele pôs nos nossos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muito verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, o desejo do coração de Deus é que nós, queridos, venhamos a adorar ao Senhor, venhamos louvar o nome dEle através
dos feitos que Ele realiza na nossa vida. Então, é prazeroso para Deus fazer milagres, é prazeroso para Deus realizar curas, abrir portas, quando nós reconhecemos que quando é Ele quem faz, quando é Ele quem abre, quando é Ele quem cura, porque o nome dele é glorificado. Então nós cantaremos o que? Louvores ao nome do Senhor, nós o glorificaremos. Por isso, querido, há necessidade de nós estarmos atentos àquilo que Deus, Ele tem feito, para que venhamos adorá-lo, venhamos glorificá-lo. Então, que você possa ver Deus nos mínimos detalhes, aquilo que Ele faz, aquilo que realiza na sua vida, para que você possa o adorar, para que você possa o exaltar. E quanto mais você faz isso, mais Ele opera, mais Ele realiza o querer dEle, o milagre dEle, a cura dEle, a salvação dEle, né, a provisão dEle, mais as portas se abrem para você. Então, que você possa ter esse cântico novo no seu coração, nos seus lábios, todos os dias da sua vida, querido, em nome de Jesus. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Ou seja, o nosso prazer, ele está na verdade. O nosso prazer, ele está na retidão. Quando a mentira, ela se puser diante de nós, aquela oportunidade que você tem de mentir, sabe? Que tão somente nós não vamos dar vazão à mentira, porque nós conhecemos a verdade. E uma vez que nós conhecemos a verdade ela nos libertou. Então, a mentira, ela não tem lugar no nosso coração, não tem lugar na nossa vida. Então nós sempre falaremos a verdade para que o nome do Senhor seja glorificado. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Olha que experiência maravilhosa, querido, que o salmista ele tinha na presença de Deus. Ele diz aqui que Deus ele fazia tanto por ele, que ele não podia contar. Ele tentava comparar os feitos do Senhor com aquilo que outras pessoas faziam para ele, e ele não conseguia, porque o que Deus ele fazia era muito mais além do que ele pensava, ou pedia, ou imaginava. E é isso que Deus ele faz com a gente, querido. Mas para que possamos alcançar isso, nós precisamos ter o nosso coração contrito e quebrantado diante de Deus. Possamos ter um coração segundo o coração de Deus, como o salmista era. Apesar de ser um homem que errava, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque o coração dele estava voltado para o Senhor. Se você pegar aqui o livro de Salmos, todo ele, você vai ver momentos de angústia, você vai ver momentos de perseguição, você vai ver momentos de aflição, mas também vai ver momentos de reconhecimento, momentos de perdão, momento a qual de quebrantamento, de coração contrito, de louvor, de gratidão, de exaltação. Então o salmista, ele era um homem que ele conhecia Deus, tinha um relacionamento profundo com Deus e podia viver tudo isso de forma intensa na presença do Senhor. Ah, querido, eu quero isso para a minha vida, eu tenho certeza que você quer também. Mas para que isso aconteça, nós precisamos diariamente termos esse relacionamento com Deus. Deus ele precisa estar em todas as áreas da nossa vida, para que possamos conhecê-lo e ele possa também nos conhecer mais e mais. Então, versículo 5, são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado. E também os teus desígnios para conosco, ninguém há que se pode igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Eu faço, Pai, minha também as palavras, Pai, que eu li aqui, assim como teu filho disse. Então, sacrifícios e ofertas não quiseste, abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse,
eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Olha que profundo, querido. Dentro do coração do salmista Davi, aqui no Salmo 40, ele diz que estava a lei do Senhor. Ele começa lá no Salmo 1 dizendo que ele tem prazer na lei do Senhor, que na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Como poderia ser diferente a vida de Davi? Como poderia? A palavra do Senhor diz que é como a árvore plantada junto à corrente de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto faz é bem sucedido. Então a importância de termos a lei do Senhor dentro de nós, guardada no nosso coração. Ah, querido, assim nós poderemos ter esse relacionamento, essa intimidade, nós conheceremos a Deus como Davi conhecia também. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Então, queridos, que os nossos lábios, eles não possam estar cerrado, fechado, para proclamar, para anunciar aquilo que Deus ele tem feito na minha e na sua vida. Que você possa dizer tudo aquilo que acontecer com você, querido, que você possa dizer: foi Deus quem fez. Que você possa ter nos seus lábios: graças a Deus. Que você possa ter nos seus lábios: se Deus quiser, eu vou. Se Deus quiser, eu conseguirei. Porque nós não temos domínio sobre a nossa vida. Nós não sabemos o que vai nos acontecer. Quem somos nós para dizermos que vamos fazer, que vamos conseguir? Se nós não temos o controle, mas o Senhor que sabe, que conhece todas as coisas, Ele tem. Então, que possamos colocar nossa vida diante dEle, para que Ele cumpra a sua vontade, o teu querer na nossa vida. Amém, querido? Eu queria ler esse último versículo, vai até o 17, para que a nossa conversa não fique tão longa. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Aqui Davi reconhecendo o quanto ele precisava de Deus, o quanto ele era necessitado, o quanto ele era pobre. Queridos, e muitas pessoas aí achando que é bom, falando que é bom porque não faz isso, que não faz aquilo. Mais uma vez que o pecado ele está dentro de nós, não tem como nós sermos bom. Bom somente um, aquele que faz a vontade do Pai, ou o Pai, porque Jesus ele disse isso, não é verdade? Quando Jesus foi chamado de bom, por que me chamas de bom? Ele passava essa bondade, né, para o Pai, e falar bom, senão somente um, o Pai Celestial. Então nem Jesus, querido, se achou bom, quanto mais nós. Então que possamos reconhecer o quanto somos pobres, necessitados, porque quando temos essa necessidade, quando, sabe, reconhecemos isso, nós sempre precisaremos do Senhor, sempre iremos até o Senhor. Agora, quando nós batemos no peito e dizemos: eu posso, eu consigo, eu sei, eu sou tal, ah, querido, corremos um grande risco de cairmos, de estarmos indo à ruína, né? Porque é isso que faz, né? A prepotência, o orgulho, ele precede a ruína. Então que possamos sempre estar nos humilhando debaixo das potentes mãos do Senhor, para que no tempo dele, ele nos exalte, ele nos levante, amém? Nos coloque no lugar onde ele quer que estejamos. E ele fala assim: ó, não te detenhas, ó meu Deus. Ou seja, faça, opere, faça em mim o teu querer, faça em mim a tua vontade, faça em mim as tuas maravilhas, porque tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. E para onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Então, querido, que Deus ele possa falar ainda mais ao meu e ao seu coração, amém? Receba essa palavra, que é a palavra de Deus, essa coisa linda, que enquanto nós estamos lendo, nós sentimos essa água, né, movendo dentro de nós, essa alegria, esse gozo, essa paz na nossa alma.
Então vai ter dias que você vai ler a palavra de Deus e vai estar gritando por socorro. Você vai estar precisando de socorro, mas vai ter dias que você vai ler a palavra do Senhor e o seu coração vai estar cheio de alegria, cheio de gozo, cheio de gratidão, a sua alma vai estar assim. Então, em nome de Jesus, que você possa receber o renovo do Senhor nesse dia. Amém? Que Deus ele possa te livrar deste momento que talvez você esteja vivendo. Que a alegria do Senhor possa invadir o seu peito, o seu coração. Que o Espírito do Senhor possa te renovar. Amém? Em mais um dia. Então nós vamos ficar por aqui.